É isso, é aquele momento que a gente pega tudo que foi notícia, bastidor ao longo da semana, o que foi mais importante e traz aqui para o debate com políticos. As recentes pesquisas de opinião mostram que a desaprovação do governo Lula só cresce. A queda da popularidade do presidente vem na esteira de fatores políticos, econômicos, desafiadores. Faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2026, a gente quer saber o que explica a queda da popularidade de Lula, ele que está no seu terceiro mandato. O momento é mesmo de volta por cima, como diz a campanha do governo, entre muitos motes, mensagens de publicidade. O governo tem dito: o Brasil é do brasileiro. Será que esse brasileiro, ou a maior parte deles, está com o governo? Sobre esse assunto, a gente conversa com o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Alencar Santana, e também, que é do PT de São Paulo, e também com o vice-líder do PL, Capitão Alberto, que é do PL do Amazonas. Muito bom dia para os senhores. Obrigada pela disponibilidade de falar aqui com a gente na CNN Brasil. Bom, eu vou começar por quem é oposição. Líder, por que o governo caiu na sua avaliação no aspecto da popularidade? A pesquisa Quest, divulgada nesta semana, mostra que 56% dos entrevistados desaprovam e 41% aprovam. Este é o pior índice desde o início da série histórica. Eu vou começar então pelo senhor Capitão Alberto. Bom dia, Brasília. Bom dia, Alencar. Sempre um prazer estar falando aqui na CNN. A palavra que eu poderia resumir toda a desaprovação do Lula, a palavra se chama decepção. Ele, na campanha, prometeu união, prometeu uma economia forte, prometeu justiça social. E o que ele entregou foi um país totalmente desarrumado, a polarização cada vez mais forte, um espírito de vingança e a economia ladeira abaixo. E as pessoas estão sentindo isso não só pela questão ideológica, quem gosta do Lula ou quem gosta do Bolsonaro. Eles estão sentindo isso no seu dia a dia, ao entrar no supermercado, aí comprar o seu café, ao comprar os ovos para a sua refeição. Ele percebeu que a moeda, o nosso real, está cada vez mais desvalorizado. Ele está percebendo que os alimentos estão com preço cada vez mais caro, a inflação voltou. O governo está totalmente desarrumado, ele está perdido. E o que me deixa triste, porque, apesar de ser oposição, nós queremos um Brasil melhor, nós queremos mais justiça social. E esse governo não soube liderar a nossa nação. E principalmente nesse momento, que nós tínhamos um bilhete premiado na mão. Com a economia mundial, está favorecendo o Brasil. Até agora, nesse tarifaço do Trump, favorece o Brasil. Com guerra na Europa, com instabilidade política na Ásia, isso tinha tudo para o Brasil estar deslanchando, uma economia cada vez maior. Mas, infelizmente, um governo desastroso e, e o povo está sentindo na pele, no dia a dia, no supermercado. Então, há uma decepção gerada, porque houve uma expectativa muito grande, foram muitas promessas durante a campanha, e essa decepção veio no decorrer do mandato. Então, acho que a gente poderia resumir toda essa minha fala em decepção. Deputado Alencar Santana, o senhor, como parte da base aliada e vice-líder do governo na Câmara, como esse lado, de quem é governista vê, interpreta as razões para a queda da popularidade do governo Lula? Bom dia. Olá, Basília. Olá, Alberto Neto, todos que nos acompanham aí pela CNN, prazer estar com vocês. Olha, acho que tem duas razões. A primeira talvez seja o esquecimento daquilo que foi o governo Bolsonaro, Nesse período aqui, a crise das vacinas, o número de mortes, se a gente pegar o mesmo período de governo, abril de 2021, era a crise de vacina, A vacina estava começando atrasada no país, um número excessivo de mortes pela Covid. O Brasil teve mais de 700 mil vidas perdidas, fila do osso, as pessoas passando fome, desemprego grande. E pergunto a todos aqui, qual foi a política pública feita pelo governo anterior? Nenhuma. Era a política da destruição. Talvez as pessoas esqueceram aquele período tão nefasto, perigoso e ruim que o povo brasileiro sofreu naquele período. E eu concordo com uma coisa que o deputado falou, a esperança em relação ao governo Lula é grande, lógico que é. Nós tivemos uma terra arrasada,
todo mundo sabia da qualidade do governo Lula anterior, e as pessoas querem. Agora, talvez nós não estamos tendo a devida comparação para entender que o Brasil, nesses 2 primeiros anos, foi reconstruído. É a Minha Casa Minha Vida, é o Mais Médico que voltou porque eles acabaram, é aumento do salário mínimo acima da inflação porque eles acabaram, né? Programas novos que nós tivemos, por exemplo, o Pé de Meia, que está mudando a realidade de inúmeros estudantes no ensino médio, é a geração de emprego, é um crescimento acima das expectativas do mercado financeiro e da própria oposição. É um Brasil que cresce, desenvolve, as pessoas estão comprando, as pessoas não estão na fila do osso, as pessoas estão consumindo. Então, o Brasil vive um outro momento bem diferente. A percepção, talvez, de todo mundo ainda não é grande, talvez as pessoas não estão percebendo essa realidade. Por isso, o esforço agora na comunicação, no diálogo com o povo, para a gente mostrar claramente aquilo que nós fizemos, aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que nós vamos fazer. E, ao mesmo tempo, é importante lembrar daquilo que foi feito no período anterior, né? Que foi uma política de destruição antipopular e antipovo pobre, totalmente diferente do Brasil atual. A gente está na antessala do ano eleitoral, 2025 está sendo trabalhado, pensado em quem quer que outubro de 26 chegue logo. Então, eu queria saber dos senhores, a partir desses dados que são negativos para o governo, porque tem a ver com a percepção da população, como que o povo brasileiro vê esses 2 anos e meio aí de gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, quais são as mensagens que vocês estão trabalhando ou efetivamente falando, medidas que vocês querem que a população alcance nesse tempo, nesse estágio final do governo Lula, antes das eleições de 2026. Quando eu ouço parlamentares de oposição, vocês falam muito de anistia. Quando eu ouço os parlamentares de governo, vocês falam muito na permanência, na continuidade dessa gestão, ou seja, a reeleição do presidente Lula. Então, perguntar para você, capitão Alberto, o que é mais importante para fazer valer para a população nesse período final do governo Lula? Como a oposição e o próprio governo podem se combinar para que as pessoas sintam políticas chegando às suas casas nesse período que antecede a eleição? Brasília, o deputado Alencar falou muito sobre comparação. E é interessante que parece que a palavra Bolsonaro não sai da boca da esquerda, não sai da boca do governo. É um governo que vive muito no passado e não está conseguindo entregar o presente nem um futuro melhor para o nosso país, para o nosso povo. O povo vai fazer a comparação, sim, Alencar, e ele está fazendo. Ele viu que o governo Bolsonaro entregou para o governo Lula um superávit primário de 54 bilhões. Em 2023, o Lula conseguiu entregar um déficit primário de 230 milhões. Uma desvalorização da nossa moeda, o real chegando a 6 dólares. Isso é muito grave. Uma inflação de alimentos, o preço do café, a picanha, a cerveja prometida, foi só conversa fiada. Então, o povo, essa desaprovação, e aí o governo tem que entender que não é um problema de comunicação, é um problema realmente de desarrumação desse governo que vive no passado, que está com um coração cheio de vingança, falando que vai fazer isso com o Moro, que vai prender o Bolsonaro. Eles não param de falar no Bolsonaro. O povo não está cansado disso. O povo quer ver o governo trabalhando, deixando os alimentos mais baratos, deixando a nossa moeda mais forte, fazendo a nossa economia prosperar. O que nós vamos mostrar em 26 é que nós estávamos lá em 22, quando entregamos, no trilho da prosperidade. Nós criamos o PIX, nós fizemos a maior reforma agrária da história, entregando mais de 400 mil títulos, e tudo isso foi parado. E a história da esquerda, de uma narrativa que a floresta amazônica estava queimando, eles aumentaram a queimada. Então, essa comparação, Brasília, o povo está fazendo. Então, essa desaprovação do Lula é comparação. O povo não esqueceu, não, Alencar. O povo não esqueceu, foi recente. Vocês estão com 2 anos de governo. O povo não esqueceu, o povo está fazendo, na verdade, a comparação. E nessa comparação,
vocês estão perdendo. E está aí, não adianta dizer que é problema de comunicação, que não é. É o governo que está desastrado mesmo. E o povo está sentindo na pele esse desastre. E nessa comparação que nós vamos continuar fazendo, o povo vai Certo. querer voltar para o trilho da prosperidade em 26. A anistia é algo à parte, Brasil. Quando a gente fala de anistia, é porque a gente acredita que é algo legítimo, que essa perseguição política da Suprema Corte precisa acabar para pacificar o país. Líder Santana, o resultado dessas pesquisas sobre popularidade também o resultado também é um reflexo de descrédito, de falta de confiança e de cansaço também, né? Excesso de cansaço da população, vendo que algumas medidas não estão sendo concretamente colocadas, né, em prática. Elas não estão sentindo essa melhora nas suas vidas, mesmo que indicadores econômicos, como geração de emprego e também dados do mercado, quando a gente vê lá o preço do arroz, estejam melhorando. Mesmo que essas informações sejam positivas, o sentimento da população é o oposto. Pelo menos é o que a gente vê aqui pelas pesquisas de percepção, de opinião pública. Na sua avaliação, o que é possível fazer nesse período que antecede as eleições para que a população sinta a política entrando nas suas casas, né? A parte boa, o resultado de uma política bem feita em suas vidas. Olha, continuar trabalhando, continuar fazendo e cumprindo com aquilo que foi feito na campanha. Por exemplo, agora o governo mandou para a Câmara a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Ora, essa é uma medida, um compromisso assumido em campanha e que foi enviado. Esperamos que o capitão aprove e taxe quem tem que ser taxado, quem ganha muito. Quem ganha acima de 50 e que hoje, por mês, que acaba pagando muito pouco, comparando, por exemplo, quem ganha menos. Então, essa é muito importante, que vai gerar uma redução no pagamento do imposto de renda dessas pessoas e gerar mais dinheiro na mão do povo. Mas você mesmo disse, os dados macroeconômicos são positivos, né? Nós temos aí o crescimento, o consumo. Se a gente comparar a vida, cada uma das pessoas comparar a sua vida de agora com a vida do Brasil de 4 anos atrás, nós vamos ver uma diferença brutal. Brutal. Diria que é incomparável. Se a gente comparar o governo de agora com o governo anterior, nós temos que comparar. Nós temos que comparar, não tem jeito. Porque é como você julga alguém se você não comparar com algo. E nós temos que comparar com a gestão anterior. Então, se a gente comparar, a gente vai ver a diferença muito grande. E não dá para a gente distorcer a realidade. Não dá para a gente distorcer a realidade. O capitão aqui falou de dólar. Ora, o governo anterior, o Bolsonaro, deixou o dólar 5,35. 1º de janeiro de 2023. Hoje está 5,60 e pouco. Olha, no passado mais de 2 anos, um crescimento muito pequeno. E só está esse valor porque, anteriormente, o ministro da Economia disse: se chegar a R$ 5 o dólar, eu vou embora. Chegou, pena que ele não foi embora, porque ele também foi um desastre para o povo brasileiro. O senhor Paulo Guedes, é importante lembrar, ministro da Economia do governo Bolsonaro. E volto a falar aqui de programas. Pergunta a você que está assistindo: qual política pública foi feita pelo governo anterior? Eu dou várias feitas pelo governo Lula. Várias delas. Agora não dá também, Basília, de a gente não falar. Nós queremos trabalhar, queremos aprovar as medidas, como aprovamos o Pé de Meia, tantos outros programas. O PAC que está aí, o Minha Casa Minha Vida acontecendo, as pessoas voltando a ganhar, tendo aumento de salário mínimo acima da inflação, que cortaram no governo anterior, só repunha a inflação. Importante dizer isso claro, as pessoas têm que saber. Quem ganha salário mínimo é o povo mais humilde, é o povo mais pobre. E o governo anterior cortou, porque beneficiava somente uma fatia do povo brasileiro, justamente quem ganhava mais. Agora não dá para pessoas que queriam matar o presidente da República, queriam matar o seu vice, queriam matar o ministro Alexandre de Moraes, que depredaram de atos terroristas, criminosos, golpistas,
quererem aqui discutir que tem que ter perdão. Ora, eles não estão discutindo inocência. E sabe por que eles estão discutindo perdão? Porque são culpados, são responsáveis. E, além disso, tem aqueles que incitaram, que também merecem ser punidos. O Brasil não pode passar novamente pela história nefasta de um período da ditadura. Por isso, é sem perdão e é sem anistia aqueles que atentaram contra a democracia brasileira. A anistia é um dos temas mais importantes da nossa pauta no momento e que, com certeza, estará presente nas eleições, nos debates das eleições de 2026. Vamos ver com que intensidade, pós-condenação de um ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que já é réu neste processo, ou com interrupção e outras nuances no julgamento que podem atrasar a conclusão desse caso. A vir. Bom, eu tenho vários assuntos para tratar com vocês, mas o nosso quadro chegou ao fim. Ponto final no nosso CNN Dois Lados. Conversamos com o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Alencar Santana, do PT de São Paulo, e o vice-líder do PL, Capitão Alberto, do PL do Amazonas. Muito obrigada aos dois e sejam sempre bem-vindos no próximo Dois Lados por aqui. Eu que agradeço. Forte abraço para todos vocês.